Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Parte 2. Oração intercessória. Abre aspas. A oração abre o caminho para que o próprio Deus faça sua obra em nós e por meio de nós. Que a nossa obra principal como mensageiros de Deus seja a intercessão, pois nisso garantimos que a presença e o poder de Deus nos acompanhem. Fecha aspas, frase de Andrew Murray. Capítulo 8. Liderando o poder de Deus por meio da intercessão. Mais uma frase de Andrew Murray. Abre aspas. Precisamos começar a crer que Deus, no mistério da oração, nos confiou uma força que pode mover o mundo celestial e pode trazer o seu poder à terra. Fecha aspas. Seria impossível eu enfatizar demais a importância da oração intercessória. Por quê? Porque Deus escolheu a intercessão como meio principal de liberar o seu poder na terra. As Escrituras esclarecem que a intercessão é uma das atividades centrais do reino de Deus, tanto agora como na era vindoura. Como afirmei no capítulo 6, a intercessão é a oração pelos outros, perdidos, oprimidos, missões, famílias, amigos, igreja, líderes do governo e de todas as esferas da sociedade e assim por diante. A intercessão é a oração que está em concordância com o que Deus promete fazer. Ver o valor da intercessão do ponto de vista de Deus nos dá o ímpeto de fazer da oração uma alta prioridade em nossa vida. O fato de Jesus, o divino Filho de Deus, interceder revela como a intercessão é importante. A Bíblia nos diz que ele, Jesus, vive sempre para interceder por eles, nós. Hebreus 7, 25. Veja também Romanos 8, 34. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, a segunda pessoa da Trindade. No entanto, ele intercede e libera o poder do Pai. Ele ainda estará intercedendo daqui a 1 milhão de anos. A oração não será obsoleta na eternidade, mas ainda será central em nossas vidas na era vindoura. Deus Pai disse a Jesus que pedisse a ele, ao Pai, as nações. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Salmo 2, versículo 8. Jesus continuará governando as nações no milênio, pela intercessão, à medida que pedir ao Pai que ele possua plenamente as nações. Tópico: o poder das palavras de Jesus. No início da criação, todos os 3 membros da Trindade trabalharam juntos. O plano do Pai era criar os céus e a terra. O Espírito estava presente em poder, pairando ou incubando sobre a face da terra. No entanto, a terra continuava sem forma, vazia e em trevas. Então Jesus declarou os planos do Pai e o Espírito moveu-se em poder em resposta à sua palavra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 2, 3. O Espírito esperou até que os planos do Pai fossem declarados antes de liberar o seu poder na terra.
Quando Jesus declarou haja luz, o Espírito liberou luz. O Espírito não liberaria a luz até que Jesus de fato declarasse isso. As trevas permaneceram até que Jesus intercedesse e declarasse a palavra de Deus sobre as trevas para liberar o poder criador do Espírito. O apóstolo Paulo confirmou que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, 9. E assim sendo, sabemos que foi Jesus que falou para que a criação viesse à existência, como foi registrado em Gênesis 1. Vemos a obra de Jesus na frase, disse Deus, 10 vezes em Gênesis 1, na versão King James. O princípio fundamental da intercessão é que os planos do Pai foram declarados por Jesus e então o Espírito Santo liberou poder. Davi escreveu que os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. Salmo 33, 6. O apóstolo João confirmou o papel de Jesus na criação ao escrever: todas as coisas foram feitas através dele, Jesus, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1,3. João também revelou em seu evangelho que Jesus é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. O livro de Apocalipse ecoa essa verdade, e seu nome é Palavra de Deus. Apocalipse 19:13. A maioria de nós está familiarizada com esse conceito, mas o que ele significa? Uma das razões pelas quais Jesus é chamado de a Palavra é que ele faz com que as ideias de Deus venham à existência no mundo natural, proferindo-as. Quando Jesus articula os pensamentos de Deus para liberar o seu poder na esfera natural, ele funciona como a palavra viva, logos no grego. Ainda agora, Jesus sustenta a criação declarando a palavra de Deus, sustentando tudo o que há pela palavra no seu poder. Hebreus 1:3. Ele está segurando o universo em seu lugar da mesma maneira que o criou, declarando a palavra do Pai de volta a ele. Note o uso de verbos no tempo presente em Colossenses 1:17. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Se Jesus, a palavra viva, parasse de proferir a palavra, toda a ordem criada cessaria de existir literalmente. Os planetas, o Sol, os nossos corpos físicos e todas as miríades de processos de vida subsistem porque Jesus continua declarando a palavra do seu poder para sustentá-las. Tópico: a palavra falada libera poder. O Pai ordenou que as suas ideias precisam ser declaradas, e quando assim o são, o Espírito libera poder. Uma lei fundamental do reino é que o Espírito se move em resposta à palavra de Deus sendo proclamada por seu povo. Quer seja Jesus falando sobre céus e terra sem forma da criação, ou quando estivermos intercedendo por reavivamento numa reunião de oração, o poder de Deus é liberado pelo princípio da intercessão, declarando a palavra de Deus de volta a ele. Por exemplo, o Senhor ordenou que a cura fluísse quando o povo de Deus impusesse as mãos sobre os enfermos e declarasse a palavra de Deus sobre eles. Quantas curas que poderiam ter ocorrido não são manifestas porque não declaramos a palavra de Deus? Em outras palavras, se não declararmos a palavra de Deus, perderemos algumas das bênçãos que de outra forma teríamos experimentado. Como parte da nossa armadura espiritual,
Temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma arma poderosa quando declarada e liberada contra as trevas. No encorajamento de Paulo aos Efésios, para que fossem fortes em Deus e na força de seu poder, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Usai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todas as circunstâncias. Efésios 6, versículos 11, 17 e 18. Ao ser tentado por Satanás, Jesus declarou a palavra de Deus, a qual saiu como uma espada, atingindo o domínio de Satanás. Mateus 4, versículos 3 a 7. Por ocasião da sua segunda vinda, Jesus julgará as nações, proferindo as palavras do Pai sobre elas. Os seus decretos intercessórios sairão como uma espada para remover toda resistência ao seu amoroso e justo governo. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Apocalipse 19:15. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra. Isaías 11:4. À medida que declaramos a palavra de Deus, podemos liberar força ao coração de um amigo. Chamamos isso de encorajamento, porque isso lhe dá coragem ou forças. A nossa oração é a maneira de Deus de liberar o seu poder para que esse amigo possa vencer a condenação ou o desânimo ou outras tribulações em sua vida. Uma das maneiras pelas quais crescemos em oração é declarando a palavra de Deus contra as mentiras de Satanás que atacam os nossos corações. Muito pode ser alcançado nos propósitos do Senhor quando declaramos a sua palavra. O Senhor colocou as suas palavras na boca do profeta Jeremias para produzir as mudanças que desejava nas nações. Eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, para edificar e plantar. Jeremias 1, versículos 9 e 10. O Senhor ordenou que por toda a eternidade Ele colocará as suas palavras em nossas bocas, para que possamos interceder e liberar o seu poder na terra. Quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles, afirma Yahvé. O meu espírito que está em ti e a minha palavra que coloquei em tua boca não se afastarão jamais de teu coração, nem da boca dos teus filhos e dos descendentes deles, desde este momento e por toda a eternidade. Palavra do Eterno. Isaías 59, 21. Porque Ele põe as suas palavras em nossa boca, porque Ele governa o universo em parceria com o seu povo por meio da intercessão. O centro governamental do universo encontra-se no ministério de oração, que inclui todas as orações inspiradas pelo Espírito na terra e no céu, que convergem diante de Deus. O livro de Apocalipse nos dá um quadro das nossas orações intercessórias confluindo no céu. Outro anjo, a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Apocalipse 8:3, veja também Apocalipse 8, versículos 1 a 6. Deus deu à raça humana grande dignidade, oferecendo-nos a oportunidade de colaborarmos com Ele para fazer com que a sua vontade se realize na terra. E é tão fácil. Simplesmente usamos as palavras de Deus para dizer o que Ele nos diz para dizer-lhe.
A intercessão torna o poder de Deus facilmente acessível a todos por meio de simples orações de concordância com a sua vontade. A intercessão é a brilhante estratégia de Deus para incluir todo o seu povo no governo com ele em poder. É tão simples que qualquer um pode fazê-lo. No entanto, libera mais poder do que qualquer outra atividade nas quais os seres humanos possam envolver-se. Nos primeiros dias da minha caminhada de crescimento em oração, tropecei na simplicidade da intercessão, mas com o passar dos anos, passei a entender e a apreciar mais a razão pela qual Deus a valoriza da forma como o faz. É importante lembrarmos que não podemos fazer a parte de Deus e Ele não faz a nossa parte. Alguns erroneamente supõem que se Deus quiser alguma coisa, Ele a fará. Isso é verdade em termos dos aspectos amplos do seu plano de salvação na história. Deus já determinou os eventos principais do seu plano eterno. A segunda vinda de Jesus para governar sobre a terra como rei, Satanás sendo lançado no lago de fogo, o estabelecimento dos novos céus e da nova terra e assim por diante. Independentemente do que qualquer geração específica de cristãos faça, Deus, no final, realizará os eventos principais do seu plano soberano para a história humana. Mas há tantas outras coisas que Ele anseia fazer conosco e por nós quando entramos em ação e lhe pedimos. Cada um de nós tem livre-arbítrio, o que significa que recebemos a capacidade de fazer escolhas que fazem grande diferença. Ele escolheu dar ao seu povo um papel dinâmico na determinação de parte da medida da qualidade de vida que experimentamos. Alguns confiam na soberania de Deus de uma maneira não bíblica, confiando que Deus fará o papel que nos foi designado. Isso é a abdicação da responsabilidade dada por Deus a nós e é presunção diante dele. Talvez sejamos tentados a questionar a sabedoria de Deus por permitir que seres humanos fracos e pecaminosos realizem a sua vontade na terra por meio da oração intercessória. Mas as Escrituras nos relembram que Deus tem um propósito ao fazer isso. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. 1 Coríntios 1, 27, 29. Ele usa as coisas que as pessoas chamam de fracas para envergonhar ou triunfar sobre as coisas que elas consideram fortes ou poderosas, compartilhando assim o seu governo com o seu povo, de maneira que não deixa nenhum espaço para que o ser humano se vanglorie. As coisas de Deus, na realidade, não são fracas, mas são vistas como fracas aos olhos dos incrédulos. Essas coisas incluem a oração, o jejum e a declaração da sua palavra em relação a situações aparentemente irremediáveis. A realidade é que a assim chamada fraqueza de concordarmos com a palavra e as promessas de Deus na intercessão libera poder na esfera terrena para triunfar sobre as trevas na vida das pessoas. Oferecemos as nossas orações em fraqueza humana, mas devido ao sangue de Jesus, as nossas orações ascendem diante do Pai em poder.